Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física da segunda série do ensino médio, seguindo o currículo do estado de São Paulo. Estamos no terceiro bimestre e vamos trabalhar com som, imagem e comunicação, som, físicas e fontes. Vamos trabalhar com o caderno SP Faz Escola, na página 46 e 47. Tema 1. Som, características físicas e fontes. Atividade 1. No dia a dia, nos deparamos com diversos sons. Hoje, por exemplo, você deve ter ouvido diversos até chegar à escola. Mas você já parou para pensar como eles são produzidos? Como ouvimos? Alguns exemplos podem ser sons de automóveis, buzinas, de passos, pássaros cantando, vozes, entre outros. Exercício número 1. Nos sons listados acima, separe em agradáveis e desagradáveis e anote em seu caderno de acordo com a tabela a seguir. Agradáveis pode ser como barulhos de pássaros, né? O som de alguma chuva, por exemplo, né? Desagradáveis pode ser como barulho de buzina de carro, o grito de alguma pessoa, a aceleração dos veículos e daí por diante. Número 2. Agora que você já realizou a separação, quais desses sons podemos definir como músicas ou como ruído? Neste exercício número 2, pode ter algumas divergências de opiniões, né? Porque alguns sons para umas pessoas são como música e para outras não. Então tentem descrever qual que vocês intitulam como música, né, na opinião de vocês. Número 3. Por que para algumas pessoas certas modalidades musicais são consideradas barulho e para outras são consideradas música? Por exemplo, heavy metal, ópera, sertaneja, etc. Discuta com seus colegas. Essa questão também de algumas divergências de opiniões, né? Mas para ser música, o que ela precisa ter? Uma harmonia e um ritmo. Não importa a opinião, né, sobre o estilo. Então cada um tem um gosto. Vocês também respondam, né, da forma que vocês acharem melhor essa questão 3, né? Coloquem um ritmo de música que vocês gostam também. Vamos pesquisar na internet. Entreviste um profissional da música ou pesquise em livros, na internet e outras fontes. Como podemos definir o que é música? Nessa entrevista, pesquisa, redija um relatório descrevendo o que é música, o que é som, qual a parte principal do instrumento musical, a diferença da mesma nota em diferentes instrumentos e a importância da afinação.
Combine com o seu professor quando será a apresentação. No seu caso não vai ser apresentação, vocês estão de forma remota, né? O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo, 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. O que é som? Como é possível perceber um som produzido a certa distância? Como você acha que o som viaja desde sua fonte até nossas orelhas? Para entender o que ocorre, imagine um violão. Quando uma de suas cordas é tangida, sua vibração faz com que as moléculas de ar ao seu redor também vibrem, criando regiões cuja pressão passa a variar de acordo com a vibração. Como o ar é um meio elástico, essas variações de pressão se propagarão a partir da corda vibrante e serão transmitidas de molécula em molécula, criando o que chamamos de onda sonora, que chega às nossas orelhas. Por necessitar de um meio elástico para se propagar, as ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas. Para compreender o que caracteriza uma onda sonora, analise a figura ao lado. Aqui nessa imagem da onda, né? Podemos perceber, vou desenhar aqui do lado, então essa distância
aqui da onda chamamos de comprimento da onda. E essa altura da onda chamamos de amplitude da onda. O que acontece? Quanto maior essa amplitude da onda, quer dizer que o som é mais agudo. É como se você estivesse tocando uma guitarra ou uma corda de violão. Quanto mais forte você fizer o toque, o som ele vai ser mais agudo, né? O comprimento da onda ele vai ser um pouco menor, então vai gerar várias ondas, né? E a intensidade também muda conforme a onda é gerada, ou o meio que ele é propagado. No caso que a gente citou, foi a corda de um violão ou de uma guitarra. Neste caso, ao lado aqui do alto-falante, o que acontece? Há uma pressão, né, dentro da caixa de som, ela é comprimida. A hora que ela sai da caixa, ela gera um momento de compressão, né, onde está esses pontinhos aqui, né, pretos. Depois ela tem uma decaída na sua intensidade, né? Aí vai os pontinhos de novo, né? Esses pontinhos mais fraquinhos. Depois no outro espaço onde está mais escuro, há uma compressão novamente. E quando vai chegando ao final do som, né? Há um momento de rarefação. Número 1. Como podemos definir o som? Então, se vocês se atentaram à definição do som citada no texto por meio do violão, segundo o texto, são vibrações das moléculas de ar em meio elástico que se transformam em ondas sonoras e chegam às nossas orelhas. Número 2. É possível ouvir algum som na Lua? Justifique sua resposta. Se o som precisa de um meio elástico para se propagar, a Lua não existe atmosfera, ou seja, há ausência de algum meio. O som não se propaga, não podendo, portanto, ser ouvido. Número 3. O que representam os pontos pretos mais espaçados e os menos espaçados? Nos espaçamentos dos pontinhos das regiões representam onde o ar se encontra mais rarefeito, ora mais comprimido. Número 4. Observe o gráfico abaixo do alto-falante. Qual é a grandeza que está sendo representada no eixo vertical e no eixo horizontal? Então, no eixo vertical está relacionado com a pressão do ar e o eixo horizontal está o comprimento da nossa onda. Número 5. Qual é a relação entre a parte da figura com os pontinhos pretos e o gráfico de pressão versus posição? Relaciona a pressão positiva
com as áreas comprimidas e a pressão negativa com as áreas rarefeitas. Número 6. O que significa o termo comprimento da onda, indicado no gráfico? O comprimento da onda é caracterizado pela distância entre dois pontos que contenham nesse intervalo uma onda completa. Então isso a gente fez aqui, né? Que eu coloquei uns pontinhos pretos. Então faço esse espaço até chegar aqui. Ele dá uma onda completa. Número 7. Qual a diferença entre as propriedades do som, altura e intensidade? A altura do som é a frequência das suas oscilações das ondas, já a intensidade está ligada à amplitude das ondas sonoras.